Dizem que toda família tem seus segredos, mas os meus eram do tipo que destruiriam não apenas uma, mas 3 gerações. Naquela manhã, quando o sol do Leblon entrava preguiçoso pela janela do meu apartamento, eu ainda não sabia que meu castelo de mentiras começaria a desmoronar por causa de uma simples caixa de sapatos. Lembro-me com dolorosa precisão. Era uma terça-feira de setembro, daquelas em que o inverno carioca já fraqueja diante da primavera que se aproxima. Beatriz, minha única filha, estava radiante com os preparativos de seu casamento. Ela tinha herdado minha elegância, ou melhor, a elegância que eu cultivei meticulosamente ao longo de 30 anos, mas não minha tendência à melancolia. Naquela manhã, sua voz ecoava pelo corredor enquanto coordenava a reforma do apartamento. "Mãe", ela gritou do quarto que foi seu na adolescência. "Precisamos decidir o que fazer com essas caixas antigas." Senti um calafrio. Meus olhos se fixaram na xícara de café que segurava, observando o líquido negro tremular levemente. Era apenas mais um dia de arrumação, eu tentava me convencer. Mas algo na minha espinha, aquele mesmo instinto que me salvou tantas vezes no passado, me dizia que não. "Já vou, querida", respondi, ajeitando o colar de pérolas que nunca tirava. Era um hábito nervoso, tocar aquelas pérolas. Cada uma delas guardava uma história, um segredo, uma mentira necessária. O quarto estava uma bagunça organizada, típica de Beatriz. Caixas empilhadas metodicamente, etiquetas temporárias em cada uma. Minha filha tinha puxado ao pai que nunca conheceu. Essa obsessão por ordem, por categorizar cada detalhe da vida. Se ela soubesse, se ela apenas imaginasse quem seu pai realmente foi. "Olha só o que encontrei", ela exclamou, erguendo uma caixa de sapatos desgastada. Meu coração parou. Reconheci imediatamente aquela caixa. Era azul marinho, com detalhes dourados já descascados. "Charles Jourdan, Paris", dizia o rótulo. Uma reminiscência de uma vida que eu havia enterrado há tanto tempo. "Deve ser só sapatos velhos, querida." Tentei dissuadi-la, mas minha voz saiu estranha, aguda demais. Beatriz já estava abrindo a caixa. Seus dedos longos e elegantes, dedos de pianista, como os de Roberto, moviam-se com aquela curiosidade típica de promotora. Sim, minha filha tinha se tornado promotora de justiça. A ironia não me escapava. Ela havia escolhido uma profissão dedicada à verdade, enquanto eu construí minha vida inteira sobre mentiras. Foi quando a primeira fotografia caiu no chão. O tempo pareceu congelar. A foto deslizou como uma folha morta, rodopiando no ar-condicionado, até pousar aos pés de Beatriz. Era uma Polaroid de 1978. Nela, uma mulher jovem sorria para a câmera, um copo de champanhe na mão, usando um vestido vermelho provocante. Seus cabelos eram diferentes, sua postura era diferente, mas seus olhos, meus olhos, eram inconfundíveis. "Mãe", a voz de Beatriz soou distante, como se viesse de outro mundo. "Quem é essa?" Minhas pernas fraquejaram. Sentei-me na beirada da cama que outrora havia sido dela, onde tantas noites passei velando seu sono, protegendo-a de verdades que agora ameaçavam vir à tona. "É só uma foto antiga, querida." Tentei mais uma vez, mas sabia que era inútil. Beatriz tinha herdado não apenas a elegância que cultivei, mas também aquele olhar penetrante que conseguia enxergar através das mentiras. O mesmo olhar que Roberto tinha. Ela continuou vasculhando a caixa, e cada nova descoberta era como uma punhalada no meu peito. Fotos do Copacabana Palace, recortes de jornal amarelados, um cartão de visitas com um nome que não era o meu. A cada objeto que emergia daquela caixa de Pandora, eu via minha vida cuidadosamente construída se desmanchar. Laura Santos. Beatriz leu em voz alta, segurando um cartão de visitas. "Quem é Laura Santos, mãe?" O nome soou como um tiro no quarto silencioso. Laura Santos. Quantos anos fazia que ninguém me chamava assim? 30? 35? Fechei os olhos e pude sentir o cheiro de maresia daquela última noite em Angra. O gosto salgado das lágrimas se misturando com o uísque.
o peso da arma na minha mão. Mãe! A voz de Beatriz me trouxe de volta ao presente. Você está bem? Está pálida. Abri os olhos e vi minha filha me olhando com uma mistura de preocupação e desconfiança. Em suas mãos, segurava agora um recorte de jornal. Meu coração gelou quando reconheci a manchete. Empresário encontrado morto em casa de praia. A foto mostrava Roberto Mendes, sorrindo aquele sorriso que tinha conquistado metade do Rio de Janeiro. O mesmo sorriso que agora via todos os dias no rosto de Eduardo, o noivo de minha filha. Esse homem... Beatriz começou, sua voz tremendo ligeiramente. Ele não é... O pai de Eduardo, completei, sentindo o peso de décadas de segredos sobre meus ombros. Sim, Roberto Mendes. Beatriz sentou-se ao meu lado na cama, as fotografias espalhadas em seu colo como peças de um quebra-cabeça macabro. Seu rosto, sempre tão seguro e determinado, agora mostrava uma vulnerabilidade que me partiu o coração. Mãe, ela disse baixinho, por que você tem fotos antigas do pai do Eduardo? E por quê? Por que você parece tão diferente nelas? Levantei-me abruptamente, caminhando até a janela. Lá fora, o rio continuava sua rotina imperturbável. Carros buzinando na Avenida Ataúfo de Paiva. Pessoas apressadas nas calçadas, a vida seguindo seu curso como se o mundo não estivesse desmoronando dentro daquele apartamento. Há coisas do passado, comecei, escolhendo cada palavra com cuidado, que é melhor deixar enterradas. Mas eu conhecia minha filha. Conhecia aquela determinação em seus olhos, a mesma que vi tantas vezes no espelho quando era Laura Santos. Beatriz se levantou, segurando uma foto particularmente reveladora. Eu, ou melhor, Laura, nos braços de Roberto Mendes, dançando no Copacabana Palace. A data no verso, 15 de março de 1978, 3 meses antes de sua morte. Não dessa vez, mãe, ela disse, sua voz assumindo aquele tom profissional que usava no tribunal. Chega de segredos. Quem é você realmente? E qual sua ligação com o pai do Eduardo? O telefone tocou, cortando o ar tenso como uma navalha. Era a campainha do celular de Beatriz, aquele toque personalizado que ela havia escolhido para Eduardo. Observei quando ela olhou para a tela, hesitou por um momento e então atendeu. Oi, amor. Sua voz tentava soar normal, mas eu percebi o tremor. Sim, estou aqui com mamãe. Não precisa vir agora. Mas era tarde demais. Pelo tom da conversa, entendi que Eduardo já estava a caminho. Eduardo, o brilhante promotor. Eduardo, o filho de Roberto. Eduardo, que tinha os mesmos olhos do pai. Aqueles olhos que me perseguiam em pesadelos há mais de 3 décadas. Quando Beatriz desligou o telefone, voltou-se para mim com um olhar que mesclava determinação e súplica. Eduardo está vindo para cá, ela anunciou. Acho que ele precisa estar presente para esta conversa. Senti minhas pernas fraquejarem novamente. Sentei-me na poltrona do canto. Aquela mesma onde costumava ler histórias para Beatriz quando ela era pequena. Histórias de princesas e finais felizes. Como eu poderia explicar a ela que sua mãe não era uma princesa, mas sim a vilã da história? Você tem meia hora, Beatriz disse, sua voz agora firme. Meia hora para começar a me contar a verdade antes que Eduardo chegue. Porque algo me diz que depois que ele estiver aqui, tudo vai ficar muito mais complicado. Olhei para o relógio na parede. 10h45 da manhã. 30 minutos para decidir como destruir o mundo que construí. 30 minutos para escolher quais verdades contar e quais mentiras manter. 30 minutos antes que o filho do homem que amei e que ajudei a matar entrasse por aquela porta. Você tem razão, finalmente disse, minha voz soando estranhamente calma. Está na hora de você conhecer Laura Santos. E assim, naquela manhã de terça-feira, comecei a desenterrar um passado que jurei que nunca revelaria. Um passado que envolvia amor, traição, morte e uma sucessão de escolhas que me transformaram de Laura Santos
em Regina Vasconcelos. Escolhas que agora ameaçavam não apenas minha vida, mas também a felicidade da única pessoa que realmente importava, minha filha. O relógio na parede continuava seu tic-tac implacável. 28 minutos para o mundo desabar. Tudo começou, eu disse respirando fundo, em uma noite de carnaval de 1977. O carnaval de 77 foi o mais quente que o Rio já viu. Comecei, enquanto Beatriz se ajeitava na beirada da cama, suas mãos ainda segurando aquelas fotos antigas. Não apenas pelo calor que fazia, mas pelo que aconteceu naquelas 4 noites que mudaram minha vida para sempre. Minha filha checou o relógio. 25 minutos até Eduardo chegar. Seus olhos, tão parecidos com os do pai, me fitavam com uma mistura de fascínio e horror. Como contar a ela que sua própria existência começou com uma mentira? Eu era secretária executiva da construtora Mendes, continuei, tocando nervosamente meu colar de pérolas. Roberto já era casado com Helena há 10 anos, mas seu casamento era como muitos daquela época, uma fachada elegante que escondia um acordo tácito de liberdades mútuas. A mãe de Eduardo, Beatriz murmurou, e pude ver em seus olhos o peso dessa revelação. Sim, Helena Mendes, a dama da sociedade carioca, presidente de 3 instituições de caridade e aparentemente cega às aventuras do marido. Mas Helena nunca foi tola, minha filha. Ela apenas sabia jogar o jogo melhor que todos nós. Levantei-me, caminhando até a janela. Lá fora, o rio continuava sua dança eterna, alheio aos dramas que se desenrolavam dentro daquele apartamento no Leblon. No baile do Copacabana Palace, eu usava um vestido vermelho, este mesmo da foto que você encontrou. Roberto estava fantasiado de Conde Drácula, uma ironia que só fui entender muito tempo depois. Ele se aproximou durante uma marchinha, ofereceu-me uma taça de champanhe e sussurrou no meu ouvido. Você é diferente das outras, Laura. Beatriz se levantou abruptamente. Então é verdade? Você era mesmo Laura Santos? Laura Santos morreu há muito tempo, filha. Mas sim, eu fui ela. Uma jovem ambiciosa de Niterói que acreditava poder conquistar o Rio de Janeiro com um sorriso e pernas bonitas. Que tola eu era! O interfone tocou, fazendo nós duas saltarmos. Era apenas o porteiro, avisando que Eduardo tinha acabado de estacionar. 15 minutos. Continue, Beatriz exigiu, sua voz tremendo ligeiramente. O caso com Roberto começou naquela noite e foi como um incêndio. Consumiu tudo ao seu redor. Ele me deu um apartamento em Copacabana, joias, promessas. E eu, que deveria saber melhor, acreditei em cada palavra. Acreditei quando ele disse que deixaria a Helena, que construiríamos uma vida juntos. Peguei uma das fotos das mãos de Beatriz. Eu e Roberto no iate dele em Angra, sorrisos cúmplices, taças de champanhe. A data no verso, dezembro de 1977. Foi nesse dia que descobri que estava grávida. O silêncio que seguiu foi ensurdecedor. Beatriz levou as mãos à boca, seus olhos se arregalando com a compreensão. Não, ela murmurou. Sim, minha filha. Roberto Mendes era seu pai. O som do elevador chegando ao nosso andar ecoou pelo corredor. 10 minutos até Eduardo entrar por aquela porta. Quando contei a Roberto sobre a gravidez, ele mudou completamente. Não era mais o amante apaixonado, mas um homem frio e calculista. Ofereceu-me dinheiro para resolver o problema discretamente. Quando recusei, as ameaças começaram. Beatriz se apoiou na parede, suas pernas parecendo fraquejar. Ameaças? Helena tinha descoberto sobre nós. Não apenas sobre o caso, mas sobre o bebê. Roberto me contou que ela tinha conexões perigosas, que poderia me destruir com uma única ligação. E então, ele me deu um ultimato. Ou eu desaparecia, ou... O som de chaves na porta nos interrompeu. Eduardo estava chegando mais cedo que o previsto. Mãe, Beatriz sussurrou urgentemente. Você está me dizendo que sou irmã do meu noivo? Antes que eu pudesse responder,
a porta se abriu. Eduardo entrou. Seu terno impecável contrastando com a expressão preocupada em seu rosto. Ele carregava uma pasta de couro antiga. Reconhecia imediatamente como sendo de Roberto. Desculpem a pressa, ele disse, seu olhar alternando entre mim e Beatriz. Mas achei que vocês precisavam ver isso. Encontrei nos arquivos do meu pai. Ele abriu a pasta e retirou um documento amarelado. Era um relatório policial de 1978, com uma foto minha, de Laura, grampeada no canto superior. Senhora Vasconcelos, Eduardo disse, sua voz assumindo o tom profissional de promotor. Ou devo dizer, Laura Santos. Acho que precisamos conversar sobre a noite de 15 de junho de 1978. A noite em que meu pai foi assassinado. O ar pareceu sugar-se do quarto. Beatriz cambaleou até a cama, sentando-se pesadamente. Eduardo permaneceu de pé, seus olhos, os olhos de Roberto, fixos em mim com uma intensidade que me transportou 3 décadas no passado. Sim, respondi, minha voz soando estranhamente calma. Precisamos conversar sobre aquela noite. Mas primeiro vocês precisam entender o que aconteceu nos meses anteriores. Precisam entender sobre Helena, sobre as fotos, sobre o dinheiro e sobre o verdadeiro pai de Beatriz. Eduardo franziu a testa, confuso. Como assim o verdadeiro pai? Peguei a última foto da caixa. Uma que tinha guardado no fundo, que nem Beatriz tinha visto ainda. Nela, 3 pessoas sorriam em uma festa. Roberto, Helena e um homem que era praticamente idêntico a Roberto. Vocês precisam conhecer Ricardo Mendes, disse, sentindo o peso de mais uma verdade prestes a ser revelada. O irmão gêmeo de Roberto, o homem que Helena amava verdadeiramente, e o homem que, naquela noite em Angra, atirou em seu próprio irmão. O silêncio que seguiu foi quebrado apenas pelo som distante do trânsito lá fora e pelo tic-tac impiedoso do relógio na parede. A verdade, como uma avalanche, estava apenas começando a desabar. Ricardo, Eduardo murmurou, seus olhos fixos na foto. Meu tio Ricardo, que desapareceu na mesma época da morte do meu pai? Sim, respondi, sentando-me novamente na poltrona. E é aqui que a história realmente começa a ficar complicada, porque Ricardo não desapareceu. Ele morreu naquela mesma noite. E eu estava lá quando aconteceu. Beatriz se levantou, caminhando até a janela como eu tinha feito minutos antes. Sua postura, sempre tão segura, agora mostrava o peso das revelações. Então quem? Ela começou, sua voz falhando. Ricardo era seu pai, Beatriz. Completei suavemente. E o que aconteceu naquela noite em Angra dos Reis foi muito mais do que um simples crime passional. Foi uma conspiração que envolveu os 3 irmãos Mendes, Roberto, Ricardo e Rogério. 3? Eduardo interrompeu, sua voz demonstrando surpresa. Meu pai só tinha um irmão. Não, Eduardo, respondi, pegando mais uma foto da caixa. Seu pai tinha 2 irmãos, e Rogério, o mais novo, é a razão pela qual tudo deu tão errado naquela noite. Ele é a razão pela qual Helena planejou tudo, e por que eu tive que me tornar Regina Vasconcelos. O telefone de Eduardo tocou. Era o escritório do Ministério Público. Ele olhou para a tela por um momento, hesitou e então silenciou o aparelho. Continue, ele disse sentando-se ao lado de Beatriz. Quero saber tudo. Então vocês precisam entender o que aconteceu em abril de 1978. Comecei, sentindo o peso das décadas de segredos começando a se dissipar. Foi quando Helena descobriu sobre o testamento de Roberto, sobre o esquema de lavagem de dinheiro e sobre a verdadeira paternidade do filho que ela esperava. Os olhos de Eduardo se arregalaram. Como assim a verdadeira paternidade? Sim, Eduardo, respondi, sentindo uma pontada de dor ao ver a compreensão surgir em seu rosto. Helena também estava grávida naquela época. E assim como Beatriz, você também não é filho de quem sempre pensou ser. O silêncio que se seguiu à minha última revelação
foi cortado apenas pelo som da chuva que começava a cair lá fora. Eduardo permanecia imóvel, seus olhos fixos nas próprias mãos. Mãos iguais às de Ricardo, não as de Roberto. Então, ele finalmente falou, sua voz embargada. Minha mãe e Ricardo. Helena e Ricardo se amavam desde a adolescência. Expliquei, levantando-me para servir um pouco d'água a todos, mãos tremendo, gotas derramando. Mas o pai deles, o velho Mendes, decidiu que Roberto, como primogênito, deveria se casar com Helena. Era uma questão de negócios, de fusão entre famílias tradicionais. Beatriz pegou o copo d'água, mas não bebeu. Seus olhos estavam fixos em uma foto específica, aquela do Réveillon de 77, onde Roberto e Ricardo estavam lado a lado, sorrisos idênticos, apenas a gravata os diferenciando. O que Rogério tem a ver com tudo isso? Ela perguntou. Peguei uma foto do fundo da caixa, uma que guardei por décadas temendo este momento. Nela, um jovem de não mais que 20 anos sorria ao lado de Helena. A semelhança com os gêmeos era notável, mas havia algo diferente em seus olhos. Algo selvagem, perigoso. Rogério era o caçula rebelde, suspirei. O filho que o velho Mendes tentou esconder. Fruto de um caso com uma empregada, ele cresceu nos fundos da mansão, vendo seus irmãos terem tudo enquanto ele não tinha nada. Quando descobriu sobre o caso entre Helena e Ricardo, viu sua chance de vingança. Chantagem, Eduardo murmurou, seu instinto de promotor se manifestando. Exato. Ele ameaçou contar tudo ao velho Mendes, que na época estava doente, mas ainda controlava o império da família. Roberto descobriu, e para proteger a reputação da empresa, começou a desviar dinheiro para manter Rogério calado. Me levantei, caminhando até uma pequena cômoda antiga. Com mãos trêmulas, abri a gaveta de baixo e retirei um envelope amarelado. Mas Rogério queria mais que dinheiro. Ele queria reconhecimento. E numa noite, bêbado, foi até a casa de Roberto fazer exigências. Foi quando... Quando o quê, mãe? Beatriz insistiu, sua voz mal contendo a ansiedade. Quando ele descobriu sobre minha gravidez e sobre a de Helena. 2 mulheres grávidas, 3 irmãos e um império em jogo. Abri o envelope e retirei um recorte de jornal ainda mais antigo. A manchete gritava: herdeiro dos Mendes internado após tentativa de suicídio. Rogério tentou usar a informação para chantagear todos nós. Ameaçou contar ao velho Mendes que Roberto tinha uma amante grávida, que Helena esperava um filho de Ricardo. Foi quando Helena decidiu que precisava agir. Eduardo se levantou abruptamente, caminhando até a janela. A chuva agora caía com força, transformando o rio em uma aquarela borrada. O que minha mãe fez? Helena era mais esperta que todos nós, continuei, sentindo o peso daquelas memórias. Ela arquitetou um plano perfeito. Convenceu Roberto a convidar todos para um fim de semana em Angra, para resolver as coisas em família, ela disse. Roberto concordou, pensando que poderia controlar a situação. Ricardo foi porque Helena pediu. E Rogério? Rogério foi porque viu sua chance de finalmente ser reconhecido como um Mendes. E você? Beatriz perguntou, sua voz quase um sussurro. Eu não deveria estar lá. Mas naquela tarde, recebi um telefonema anônimo revelando onde seria o encontro. Hoje sei que foi Helena quem planejou tudo, cada detalhe. Peguei a última foto da caixa. Uma imagem da casa de praia em Angra, sua fachada branca reluzindo sob o sol do entardecer. 15 de junho de 1978. A noite começou com um jantar tenso. Helena serviu vinho, exceto para si mesma e para mim, é claro. As acusações começaram depois da sobremesa. Rogério, já alterado, começou a gritar sobre seu direito ao nome Mendes. Roberto tentou acalmá-lo com promessas de dinheiro. Ricardo permaneceu calado, seus olhos fixos em Helena. Respirei fundo, sentindo o gosto amargo daquelas memórias. Foi quando Rogério sacou a arma. O trovão que cortou o céu do rio naquele momento pareceu providencial,
sublinhando o peso daquela revelação. Ele apontou primeiro para Roberto, exigindo um documento que o reconhecesse como herdeiro legítimo. Roberto riu, aquela risada arrogante que tanto me encantou no início. Foi seu último erro. O primeiro tiro atingiu Roberto no peito. Continuei, minha voz mecânica, como se estivesse lendo um relatório policial. Helena gritou. Ricardo avançou sobre Rogério. Na luta, a arma disparou novamente. O segundo tiro, Eduardo murmurou. Atingiu Ricardo, completei. Mas antes de cair, ele conseguiu tirar a arma das mãos de Rogério. Foi quando Helena... Minhas mãos tremiam tanto que deixei cair o copo d'água. O barulho do vidro se estilhaçando ecoou pelo apartamento. Helena pegou a arma. Continuei, ignorando os cacos no chão. Rogério se virou para ela, implorando perdão. Ela sorriu, aquele sorriso que vi tantas vezes nas colunas sociais, e puxou o gatilho. Minha mãe... Eduardo cambaleou, apoiando-se na parede. Minha mãe matou Rogério? Sim. O terceiro tiro foi dela. E então, ela se virou para mim, ainda segurando a arma. Por que ela não... Beatriz começou, mas sua voz falhou. Porque ela precisava de mim. Respondi. Precisava de alguém para ser a culpada. Alguém que tinha um motivo óbvio. A amante descartada, grávida e despeitada. Ela me ofereceu uma escolha. Ou eu desaparecia, assumia uma nova identidade que ela providenciaria, ou meu bebê nunca conheceria a luz do dia. Então foi por isso. Beatriz murmurou, lágrimas escorrendo por seu rosto. Sim, filha. Foi por isso que Laura Santos morreu naquela noite, e Regina Vasconcelos nasceu. Helena cuidou de tudo. O corpo de Rogério nunca foi encontrado. Ricardo foi dado como desaparecido. E Roberto virou o mártir que todos conhecem. Eduardo pegou o relatório policial que tinha trazido, suas mãos tremendo levemente. Mas aqui diz... Tudo forjado, interrompi. Helena tinha conexões poderosas. O delegado que conduziu o caso, o médico legista, até mesmo as testemunhas, todos foram comprados ou ameaçados. Levantei-me, caminhando até minha bolsa. De dentro dela, retirei um último envelope, este ainda lacrado. Sua mãe me entregou isto no dia em que você nasceu, Eduardo. Disse que só deveria ser aberto se a verdade viesse à tona. Entreguei o envelope a ele. Suas mãos tremiam ao abri-lo. É uma carta dela. Leia, pedi suavemente. Leia para todos nós. Eduardo segurava a carta com mãos trêmulas, o papel amarelado pelo tempo contrastando com o branco de seus dedos. A chuva lá fora tinha se transformado em temporal, como se o próprio céu do rio quisesse dar a trilha sonora adequada para aquele momento. Querido filho, ele começou a ler, sua voz embargada. Se você está lendo esta carta, significa que Regina finalmente revelou a verdade que enterramos naquela noite em Angra. Beatriz se aproximou dele, colocando uma mão em seu ombro. O gesto, tão simples e íntimo, me fez lembrar de Ricardo e Helena, o mesmo tipo de cumplicidade silenciosa. Você deve estar me odiando agora. Eduardo continuou lendo. E tem todo o direito. Foi uma mulher que viveu de aparências, que construiu um império sobre mentiras. Mas tudo o que fiz por amor. Amor a Ricardo, amor a você, e sim, até mesmo um tipo torto de amor a Roberto. Eduardo fez uma pausa, respirando fundo antes de continuar. Naquela noite em Angra, não planejei as mortes. Planejei apenas expor a verdade ao seu pai, Roberto, sobre sua verdadeira paternidade. Queria que ele me deixasse livre para ficar com Ricardo. Mas Rogério, aquele garoto cheio de ódio e ressentimento, ele mudou tudo. Me levantei, caminhando até a janela. Os pingos de chuva escorriam pelo vidro como as lágrimas que eu não me permitia derramar. Regina não era apenas uma peça do meu plano. Eduardo continuou lendo. Ela era minha salvação,
Precisava de alguém que entendesse o peso de carregar um filho dos Mendes no ventre. Alguém que soubesse o que significa proteger uma criança a qualquer custo. Por isso a escolhi para ser a guardiã do nosso segredo. Beatriz soltou um soluço contido. Virei-me para ver minha filha, minha fortaleza, minha razão de viver, desmoronando silenciosamente. O dinheiro que Roberto desviava, a carta continuava. Não era apenas para silenciar Rogério. Era um fundo que criei para garantir o futuro de vocês dois, você e Beatriz. Sim, eu sempre soube sobre ela. Sempre soube que ela era filha de Ricardo, assim como você. Vocês são irmãos, Eduardo. Não de sangue direto, mas primos. Filhos dos gêmeos Mendes. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Eduardo deixou a carta cair no chão. Seu rosto uma máscara de choque e compreensão. Por isso você nunca me mostrou fotos do meu pai. Beatriz sussurrou, olhando para mim. Porque nas fotos, eles eram idênticos, completei. E você poderia ter reconhecido Roberto nas fotos antigas, fazendo as conexões erradas. Eduardo se curvou, pegando a carta do chão. Suas mãos ainda tremiam quando continuou a leitura. O cofre atrás do quadro no escritório, ele leu. Aquele que você nunca conseguiu abrir. A combinação é a data do primeiro beijo que dei em Ricardo. 07/09/1962. Lá você encontrará tudo. Documentos, fotos, a verdadeira certidão de óbito de Rogério e algo mais. Algo que pode finalmente trazer paz a esta história. O que tem no cofre, Eduardo? Beatriz perguntou, sua voz mal passando de um sussurro. Não sei, ele respondeu, dobrando a carta. Nunca consegui abrir. Mas eu sei, interrompi, caminhando até minha bolsa novamente. De dentro dela, tirei uma chave antiga. Helena me deu uma cópia, caso este dia chegasse. Os olhos de Eduardo se arregalaram. Você sabia sobre o cofre esse tempo todo? Sim, assim como sabia que um dia vocês dois se encontrariam. Helena planejou tudo, cada detalhe. Até mesmo o fato de você se tornar promotor, Eduardo. Ela sabia que um dia você investigaria o caso de Roberto. E meu casamento com Beatriz? Ele perguntou, sua voz tremendo. Isso também foi planejado? Não, respondi sinceramente. Isso foi o destino tendo seu próprio senso de ironia. Ou talvez tenha sido Ricardo e Roberto de algum lugar, tentando unir o que foi separado. Beatriz se aproximou de mim, seus olhos, os olhos de Ricardo, fixos nos meus. O que fazemos agora, mãe? Olhei para a chave em minhas mãos. Agora, vamos até o escritório de Helena. Está na hora de abrir aquele cofre. Ela ainda está viva? Eduardo perguntou abruptamente. Minha mãe, ela... Não, respondi suavemente. Helena morreu há 6 meses, em um hospital em Zurique. Seu último ato foi me enviar esta carta. Tirei do bolso um envelope ainda lacrado. Ela me pediu para entregar a vocês dois, juntos, quando a verdade viesse à tona. Com mãos trêmulas, Eduardo abriu o envelope. Dentro havia apenas um cartão, com uma única frase escrita na caligrafia elegante de Helena. O amor, mesmo torto, mesmo manchado de sangue, ainda é amor. A chuva começava a diminuir lá fora. O Rio de Janeiro emergia lavado, como se também ele tivesse sido limpo de seus segredos. Vamos, disse Eduardo, guardando o cartão no bolso. Vamos até o escritório. Beatriz pegou minha mão, apertando-a levemente. Todos nós? Sim, respondi, sentindo o peso de 30 anos começando a se dissipar. Todos nós. Está na hora de Regina Vasconcelos e Laura Santos finalmente se encontrarem com a verdade. Quando saímos do apartamento, o sol começava a romper as nuvens, criando um arco-íris sobre a lagoa. Pensei em Roberto, em Ricardo, em Helena, em todas as escolhas que nos trouxeram até aqui. No elevador, Beatriz apoiou sua cabeça em meu ombro, como fazia quando era criança. Eduardo segurava a carta de sua mãe como se fosse um mapa para um tesouro há muito perdido. E eu finalmente senti o peso do colar de pérolas diminuir. Cada pérola uma mentira.
cada mentira agora transformada em verdade. O rio continuava lá fora, eterno em sua beleza e seus segredos. Mas agora, depois de 30 anos, eu finalmente podia olhar para ele sem medo, porque a verdade, por mais dolorosa que seja, tem o poder de nos libertar. E naquela tarde de terça-feira, entre fotografias antigas e confissões tardias, 3 almas feridas começaram sua jornada em direção à redenção.